essa cena. O Omni-Man voando pelo universo rumo a não somente um buraco negro, mas a uma fuga de literalmente todas as responsabilidades que ele adquiriu nos seus milênios de vida. É um ótimo resumo de como nessa obra tudo tem um peso, tudo tem uma causa e uma consequência. Estamos falando de uma das melhores histórias em quadrinhos. Uma obra que fala não só sobre um super-herói incrível, mas com uma determinação invencível. Atenção, esse vídeo contém spoilers de toda a obra de Invencível, incluindo os quadrinhos. Então bora lá falar um pouco sobre... No final da primeira temporada, nos deparamos com o Nolan muito enfurecido e o Mark que, bom, não tá na melhor situação. Eu mesmo imaginava que depois disso, o Nolan voltaria pra Viltron e chamaria ajuda pra de uma vez por todas dominar a Terra. E o Mark impediria, mas graças a Deus o roteiro de Invencível não é tão simples quanto a minha imaginação. E ao invés disso, o Nolan vai simplesmente vagar pelo universo, fugindo dos seus deveres como pai, como marido e como Viltrumita que foi encarregado de dominar o planeta Terra. E em pouco tempo de tela, toda aquela imagem do Omni-Man, ou seja, o Homem Todo-Poderoso, cai por terra e todas as fraquezas do Nolan Grayson são escancaradas pra gente. A partir desse momento, o Omni-Man só tem um objetivo em sua vida: conquistar o perdão. E esse é o primeiro pilar que sustenta a história de Invencível. Nós vemos o tempo todo o Mark pedindo perdão pra Amber por sumir e não dar atenção pra ela. Vemos o Nolan buscando o perdão da família e do povo da Terra em geral. Além do perdão do povo de Viltron, ao qual na primeira oportunidade que ele teve, ele já abraçou novamente. A Anissa precisando do perdão do Mark por aquela atrocidade que ela fez com ele, e vocês sabem bem do que eu tô falando. Os filhos do Treg e o perdão para com o Império de Viltron, e tem muitos outros exemplos disso na obra. A busca pelo perdão. Porém, em contraste, a narrativa segue certo realismo na importância que cada coisa é dada. Por exemplo, a Amber, apesar de ficar chateada com o Mark, ela entende que ele sofre por razões bem implausíveis, como salvar um planeta distante, fato esse que em outras obras seria usado para gerar uma mini trama de intriga no casal e gastar mais tempo de tela. Mas em Invencível isso não acontece. As coisas são bem diretas ao ponto e não tem tempo para choradeira. O autor Robert Kirkman brinca com as nossas emoções nesse sentido. Ele quer nos fazer não se importar com coisas pequenas, assim como o Mark, que tem suas prioridades muito bem definidas. E a melhor provocação que ele faz nesse sentido é colocar um herói ultra B e ainda mau caráter, o Bulletproof, para vestir o uniforme clássico do Invencível, dar em cima da Ivy Atômica quando ela já estava com o Mark e estampar a capa da HQ mais de uma vez. E quando perguntam pro próprio Invencível o que ele acha disso, ele simplesmente não se importa, porque ele estava lá no espaço resolvendo os BOs da Guerra Viltrumita e da coalizão de planetas. E por que os personagens mais cósmicos da trama têm esse senso de importância diferente dos humanos? É pela percepção de tempo diferente que eles têm. Tanto os Viltrumitas quanto o Wallen, por exemplo, vivem muitos e muitos séculos a mais do que a raça humana. E isso implica, obviamente, em toda uma visão de vida diferente. Tem dois momentos muito memoráveis nos quadrinhos que mostram bem isso. O primeiro é o Treg, que após a Guerra Viltrumita tinha todos os motivos passionais para destruir a Terra e aniquilar a família do Mark, mas que escolheu viver na Terra de forma pacífica para ter a chance de repovoar a espécie e de manter o Império de pé. Ou então, quando depois disso, com os Viltrumitas todos reunidos na Terra, o Alien decide jogar a praga Viltrumita no planeta para eliminar de uma vez por todas toda a raça Viltrumita, mesmo que isso acabasse com a humanidade no processo. Que bom que o Mark impediu isso. É interessante ver como isso afeta diretamente o Nolan, que em um período pequeno de tempo passa de um ser que vê a vida humana como insignificante, a mãe do seu filho como um mero pet, para alguém que lutou com todas as suas forças e foi até as últimas consequências para salvar um planeta de insectoides que vivem uma fração da vida humana. A transformação do Nolan nesse sentido é uma das minhas partes favoritas de toda a série. No seu fim, ele não via mais a Debbie como um pet, mas sim como a grande companheira de sua vida. Porém, a genialidade do Robert Kirkman é consagrada no arco do Rudy, ou Robô, ou Rex, como você queira chamar. O Rudy passou quase 1000 anos com a Garota Monstro na dimensão dos Flaxans, aqueles aliens que aparecem na primeira temporada da série e têm a sua terra natal arrasada pelo Omni-Man. Acontece que o tempo nessa dimensão passa muito diferente do da Terra. Por volta de 7 séculos se passaram por Rudy e para a Garota Monstro em poucos meses da Terra, e lá dentro eles amadureceram juntos, se apaixonaram, encerraram os conflitos do planeta, se tornaram monarcas, ditadores, traíram uns aos outros e, por fim, resolveram voltar para casa.
Mas o Rudy voltou muito diferente. Agora ele tinha séculos de conhecimento e experimentos feitos com o objetivo de consertar uma sociedade quebrada. Ele saiu de uma utopia que ele mesmo criou, de volta para aquele mundo imperfeito de que havia saído. Mas agora com o poder de mudá-lo para melhor. É melhor pedir perdão do que permissão. É a frase que marca a grande virada do Rudy quando ele decide consertar a Terra com as próprias mãos. E em menos de 30 horas desde a sua decisão, ele elimina a maioria das ameaças aos seus planos, assassinando friamente o Cecil e dizimando a maioria das equipes de super-heróis que seriam opositores a ele. Também faz acordos com todas as grandes lideranças mundiais, conseguindo poderes absolutos na agência de segurança do Pentágono, que agora é comandada por ele. Com tudo isso feito, restavam apenas 2 grandes empecilhos no seu plano: a Sociedade Viltrumita, liderada pelo Nolan, e o seu filho implacável. Mas com uma jogada de mestre, ele coloca os Viltrumitas no bolso, provando que uma luta não seria benéfica para ninguém, e em seguida humilha de forma tão brutal o Mark, dizendo que em poucos segundos ele teria uma frota dos seus novos robôs com ele, e que o Mark não conseguiu derrotar nem mesmo um, que o protagonista da história, o que é intitulado Invencível, se vê derrotado e escolhe não presenciar a tirania do robô, se mudando com sua família para um planeta muito distante da Terra, Talescria, o lar da coalizão de planetas. E olha, lendo essa parte da história, tudo que eu podia pensar era: como o Rudy, que era alguém tão doce, tão inocente, pôde fazer tudo isso? Pôde matar todas essas pessoas que eram seus amigos? A resposta é que o tempo transforma tudo e todos. Durante a sua estadia na dimensão Flaxan, ele com certeza tentou o diálogo com seus amigos de lá, e isso só levou a um processo mais lento e doloroso. Provavelmente a criação de células rebeldes, ataques contra ele e muito mais mortes. Dessa vez ele executou seu plano com tanta serenidade e foco porque ele sabia e tinha provas de que essa era a única forma de alcançar o seu objetivo final. Óbvio que eu não concordo com os seus meios, mas e os seus fins? Ele criou sim uma sociedade melhor, muito melhor do que antes. E tal qual o Alan Moore fez com o Ozymandias em Watchmen, aqui o Robert Kirkman criou um personagem extremamente complexo e muito interessante mesmo. E falando de personagens incríveis, Treg e Battle Beast são 2 partes da mesmíssima moeda. Não à toa o seu confronto foi lendário. O que eles são se não escravos de suas vontades? O Treg foi criado para ser o grande regente de Viltrum, para vingar o seu antecessor e prosperar a sua nação. E podem perceber que ele nunca foge desse assunto. O Treg nunca fala sobre nada além desses tópicos. E o exato mesmo acontece com o Battle Beast, que mesmo se envolvendo com a coalizão de planetas, faz isso com o único objetivo de encontrar oponentes dignos de sua força e de ser superado algum dia em batalha. Esses 2 são a representação do que o próprio Mark poderia ter se tornado se ele abandonasse o seu lado humano e suas individualidades. Se ele fosse engolido por algum ideal, seja ele qual for. Aliás, Invencível adora brincar com possibilidades, com futuros alternativos, com escolhas não feitas. E aí vem o que talvez seja o meu arco favorito da HQ. Desde criança eu sempre adoro pensar: e se? E se o Luke tivesse se juntado ao Vader? E se o Eren tivesse parado antes do estrondo? E no mundo do Invencível? E se o Mark tivesse vencido o Omni-Man naquele primeiro confronto? Pois é, essa pergunta tem resposta. A HQ trabalha essa ideia de linhas alternativas de forma muito interessante. Além da Guerra Invencível, que mostra várias versões do Mark, umas mais exploradas do que outras, tem a versão que prende o Levi Armstrong e que o Mark fica preso no seu universo, e tem também, já na reta final dos quadrinhos, o momento em que o Robert Kirkman decide literalmente rebobinar tudo. Ele joga a gente pro passado, para que o Mark reviva os principais acontecimentos da série, só que dessa vez sabendo de tudo o que vai acontecer. E com esse acontecimento, ele consegue converter o pai muito mais rápido, evita tragédias, impede eventos catastróficos e, mesmo assim, criando um mundo muito melhor do que o original, ele escolhe voltar para sua linha do tempo natal, tudo para poder reencontrar sua filha, a Terra. Esse arco por si só já é uma baita construção de personagem. Mas é aqui que vem o que realmente me marcou. É isso que diferencia o Mark do Rudy. Porque o Mark teve a chance de reescrever o mundo, de consertar o passado, de evitar mortes, até mesmo de impedir que o robô se tornasse aquilo que se tornou. Mas ele escolhe não fazer isso, porque o Mark não acredita em exercer poder sobre o destino dos outros. Essa não é uma história sobre controle, é uma história sobre escolhas. E o que o Kirkman passa com o Mark Grayson é exatamente isso. Mesmo sendo invencível, ele acredita de coração nas pessoas. Ele confia que, mesmo cometendo erros, a humanidade pode aprender, prosperar e ser livre. Ele não quer salvar o mundo à força, ele quer acreditar que o mundo pode se salvar sozinho.
E agora, meus caros, vamos falar do final apoteótico dos quadrinhos. O grande ápice de toda essa história. Mas antes, é claro, se você chegou até aqui, é porque tá gostando do vídeo. Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e a minha parte favorita, comentar aqui embaixo sobre a obra. Vamos lá. Devo dizer que desde o começo Invencível me pegou de uma forma diferente quando eu conheci a obra pela primeira temporada da animação, em 2021. Mas nem de perto eu imaginaria que ela ocuparia meu top 1 de ficção favorita, superando Star Wars e até Fullmetal Alchemist. Mas depois de ler o final da obra, eu tive certeza disso. Vamos a ele. Depois da grande derrota do Treg no núcleo da estrela e de colocar o Rude no seu devido lugar, destino tão poético quanto do homenzinho do frasco ou homúnculo, o Mark agora tem um exército Viltrumita em suas mãos, 2 filhos, uma esposa e a missão de tornar o universo um lugar melhor. E ele faz isso com um recurso que ele tem quase que ilimitado: o tempo. Ele desbrava o universo, descobrindo as injustiças, apartando guerras e distribuindo os recursos de forma justa, mesmo que isso custe algumas rusgas familiares e algumas brigas com velhos amigos. O Allen mesmo pergunta pro Mark: "Você vai mesmo mudar tudo?" Ao qual ele responde: "Se for para tornar o mundo melhor, eu vou sim." E 500 anos depois, bom, não temos mais o velho Omni-Man, que morreu durante a batalha final, mas temos um universo em paz, livre dos costumes antigos que o arruinaram e sobre a proteção incansável de uma determinação invencível. Bom, amigos, para todos os efeitos o vídeo já acabou, mas claro que eu não posso deixar de citar alguns pontos negativos antes que ele acabe. Mesmo a obra tendo percorrido longos 15 anos de publicação, eu ainda acho que alguns personagens pecaram no desenvolvimento. E o caso mais notório é o da Eve Atômica. Personagem com potencial enorme, mas que muitas vezes só foi usado como um catalisador da vontade e da raiva do Mark. E claro, toda a polêmica do lançamento fora de ritmo da série e a animação que, honestamente, precisa melhorar para retratar com dignidade o final das comics em animação. E eu sei que faltou coisa nesse vídeo. Eu nem cheguei a comentar sobre dinossauros, por exemplo, mas isso é porque eu pretendo cobrir com vídeos as próximas temporadas da animação também. Ademais, é isso, meus amigos. Espero que tenham gostado do vídeo e quero ver vocês aqui no próximo. Não se esqueça de deixar o like e de se inscrever. Tchau, obrigado.